Oi, pessoal. Trouxe um caso aqui para a gente dar uma olhada no tamanho do efeito. Como que eu calculo o tamanho do efeito? Então, algumas revistas científicas têm cobrado a gente apresentar o tamanho do efeito nas nossas análises, e mesmo para quem não roda, né, não está fazendo as análises estatísticas, é interessante conhecer como que o tamanho do efeito é calculado para interpretar os artigos. Então, basicamente, aqui eu vou trazer um caso bem simples para a gente analisar juntos. Então, suponha que dois grupos de indivíduos, dois grupos foram analisados, um de praticantes de atividade física, né, 130 pessoas, e um outro grupo de sedentários, que não praticam atividade física, de 203 pessoas. E basicamente o que a gente mediu foi a glicemia, então, dessas pessoas, e chegamos num valor médio de 97 para o grupo praticante de atividade física, um desvio padrão de 21, e uma média de 122 para o grupo sedentário, um desvio padrão de 34. Todas as informações que a gente precisa para calcular o tamanho do efeito, o chamado D de Cohen, estão nessa tabela. Então, basicamente, a gente vai precisar saber o N, quantas pessoas participaram do estudo, média e desvio padrão dos dois grupos que eu estou comparando. Ah, mas eu já fiz um teste T, eu já tenho um p-valor. Tudo bem, o que a gente vai ver agora é a magnitude, né, da diferença, é esse tamanho da diferença entre esses dois grupos. É isso que a gente vai ter de informação. A gente pode fazer essa conta no Excel, então dá para deixar já tudo automatizado, eu insiro esses valores e o Excel me gera o tamanho do efeito. Uma outra possibilidade, que é bastante simples e é que eu vou apresentar para vocês agora, é, se a gente for no Google, deixa eu só puxar para cá. Se a gente for no Google, a gente pode colocar em inglês tamanho do efeito, né? Effect size. E para mim já aparece aqui embaixo calculadora. Então existe uma calculadora online que já faz essas continhas para a gente do tamanho do efeito das comparações que a gente está fazendo no nosso estudo. E vou clicar nessa opção. E aí, aqui que eu já usei, né, vou mostrar para vocês nesse vídeo, é exatamente essa primeira opção que aparece, do SOC Statistics. Então, a gente pode clicar nessa primeira opção e olha o que ele vai falar para a gente. Ele vai falar que ele está fazendo, então, é uma calculadora do tamanho do efeito para um teste T, quando a gente está trabalhando com amostras independentes, né? Então, ele fala, olha, para amostras independentes num teste T, a gente faz o cálculo do D de Cohen. E, basicamente, como que é feito esse cálculo? Ele vai levar em consideração a média de um grupo 2, menos a média do grupo 1, por um desvio padrão Pooled, que eles chamam. E se a gente quiser saber exatamente qual é essa conta feita para chegar nesse desvio padrão Pooled, eu posso olhar aqui embaixo. Então, ele vai colocar, né, o desvio padrão do grupo 1 ao quadrado, mais o desvio padrão do grupo 2 ao quadrado. A gente faz essa soma, divide por 2, tira a raiz, então tem todo o passo a passo aqui. Por isso que eu falei, se quiser fazer no Excel, não tem problema nenhum. Agora, o que vai importar para a gente é esse campo aqui embaixo, onde eu vou inserir as informações do grupo 1, vou inserir as informações do grupo 2 e vou clicar em calcular. E automaticamente essa calculadora vai gerar para mim o tamanho do efeito do D de Cohen, esse segundo tamanho do efeito aqui de Glass e o terceiro do EDSD. Então, aí vai muito, né, da área que você está trabalhando, de julgar as vantagens e desvantagens de cada um, e deixo como dica, inclusive, a leitura das duas descrições dos outros tamanhos do efeito, que eles também colocam aqui no site. Então, vou tabular os dados que eu apresentei para vocês aqui no começo da apresentação. Então, a média do grupo 1 era de 97, com um desvio padrão de 21, e eram 130 pessoas avaliadas, esse no grupo praticantes de atividade física. A média dos sedentários era 122, com um desvio padrão de 34,
e com 203 pessoas avaliadas. Então, preenchi exatamente os valores que estavam aqui nessa tabela, aí eu vou pedir, então, para calcular. E aí, quando a gente coloca aqui para calcular, ele vai me gerar. Então, o tamanho do efeito calculado ali pelo D de Cohen é de 0,88. Então, eu poderia voltar nessa tabela e colocar aqui 0,88. Normalmente, né, esse é um tamanho do efeito considerado grande, então uma magnitude grande de diferença entre os dois grupos. Mas é claro, essa interpretação também pode mudar um pouco de área para área, dependendo dos grupos que estão sendo analisados. Se eu tivesse coletado outras variáveis, né? Coletei colesterol, coletei percentual de gordura, é só fazer esse mesmo passo a passo. Qual é a grande vantagem desse site? Que é muito simples, né? O cálculo é feito muito rápido e de uma forma muito simples. A desvantagem é que se eu tiver muitas variáveis, então se eu coletei muitas variáveis, eu vou ter que tabular, né? Eu vou ter que inserir, na verdade, à mão esses valores lá no site, o que pode me levar um certo tempo. Então, nesse caso, quando eu estou trabalhando com muitas medidas, aí talvez é mais fácil deixar isso tudo automatizado no Excel. Mas esse é um bom caminho também para quem tem poucas análises. Bom, espero que tenha ajudado e até uma próxima.